Olá, vamos estudar poema. Observe o poema O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele, para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Quando no poema se diz que o menino carregava água na peneira, atribui-se novos sentidos para as palavras. Nos poemas é muito comum o uso da linguagem figurada, que se caracteriza pelo emprego de palavras ou expressões com sentido diferente do seu sentido mais comum ou literal. Veja os exemplos. Na capela há muitos anjos pintados. Na aula de hoje, ele foi um anjo. Na primeira frase, na capela há muitos anjos pintados, podemos afirmar que a palavra anjos foi usada em seu sentido mais comum, não figurado, como a imagem de um ser celestial. Já na segunda frase, na aula de hoje ele foi um anjo, a palavra anjo está no sentido figurado e significa pessoa educada e atenciosa. Então, linguagem figurada é atribuir novos sentidos às palavras, diferente daquele sentido comum. Assim como nos textos narrativos há um narrador, nos poemas também existe um ser que fala. A voz que se expressa em um poema recebe o nome de eu lírico ou eu poético. No poema O Menino que Carregava Água na Peneira, o eu lírico fala da infância de um menino que criava sentidos diferentes, únicos, para os fatos do dia a dia. Pode-se imaginar que os fatos apresentados no poema sejam uma lembrança do poeta, mas também pode ser uma ideia inventada por ele. Muitos poetas adultos escrevem como se fossem crianças ou adolescentes. Há ainda poetas que colocam animais, plantas, objetos ou lugares como a voz que se expressa no poema. Portanto, a voz nos poemas não é do poeta, mas sim do eu lírico, do eu poético. Existe uma diferença entre poema e poesia. Poema é o texto poético organizado em versos. Poesia é o nome geral para a arte de criar imagens e de inventar outro sentido para os fatos do mundo. A poesia está presente em várias formas de expressão, como a pintura, o cinema, a música, o poema. Observe a leitura do poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos lombos da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim, psiu, não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito, e dava um suspiro, que fundo. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Cada linha do poema é um verso. Um conjunto de versos forma uma estrofe. Esse poema tem 21 versos e 5 estrofes. Rimas são sons semelhantes ou iguais. As rimas podem ocorrer no interior ou no final dos versos. Na segunda estrofe, observamos rima com as palavras aprendeu e esqueceu.